Diante da polêmica da fala de Ana Paula Valadão, falando que primeiro vem a família antes da igreja, indo contra o que muitos pastores dizem, o Podcast Eu Acredito falou dentro do seu canal, levou um pastor, e ele expõe o que está por trás dessa fala dela. É uma polêmica muito grande que afeta muitos líderes religiosos e quer colocar em cima dos seus fiéis a importância de estar sempre dentro da igreja. Quero que você veja esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Agora, dentro desse assunto aí, existem pessoas também que invertem as questões da prioridade, né? Geralmente a gente coloca nas prioridades, a gente coloca Deus, família, depois ministério, igreja, né? A prioridade, a escala da prioridade deve ser essa: Deus, família, trabalho, igreja, trabalho. Mas tem gente que coloca Deus, trabalho ou igreja e depois família. Ana Paula Valadão, mandei o vídeo pro Léo aí, se quiser colocar, tem viralizado com essa fala aqui, que eu acho muito interessante a gente soltar aqui para nós pensar sobre isso. Ali a frase, ó: a igreja é muito importante para a sua família, mas a sua família é mais importante que a igreja. Aí fica essa pergunta aqui, pastor Cardoso, antes de soltar o vídeo: a igreja é mais importante do que a família, ou a família é mais importante do que a igreja? Vamos ouvir a Ana Paula? Vamos ouvir o que a Ana Paula vai falar aqui. É mais importante do que a igreja. Uma igreja saudável vai entender se no seu aniversário de casamento você for viajar e você não pode estar numa escala. Uma igreja saudável vai entender as férias escolares dos seus filhos. Uma igreja saudável vai entender um dia que você precisa descansar porque você está esgotado. Uma igreja saudável vai incentivar você a descansar. E o voluntário, ele não vai suportar muito tempo se ele for sugado. Família E aí? Ela tá certíssima. Ela tá certíssima. E eu vou dizer, pastor Carlos, eu cheguei a participar, eu tinha uma agenda quando eu congreguei aqui em Curitiba. Eu cheguei a participar em 1 mês e 33 reuniões. E sabe o que eu descobri? Que tudo que é falado em reunião de igreja, se 5% é colocado em prática, é muito. Então tem pessoas que priorizam a igreja, o sistema religioso, do que a família. E aí a família fica em último plano, né? E aí tudo é igreja. Os filhos querem, muitas das vezes, vão passear, vão para a igreja. A mulher quer sair, vão para a igreja. E tudo é igreja. Então veja, ela está certíssima, porque se eu não estou bem em família, o meu culto... E é bíblico. O que a Bíblia diz? Que se eu cuido da obra de Deus e eu não cuido da minha família, eu sou pior do que o infiel e eu neguei a fé. Então veja bem, se eu não cuido da minha família e eu cuido da obra de Deus e não cuido da família, eu sou pior do que o infiel e eu neguei a fé. Então a prioridade sempre vai ser minha família. E a igreja, agora tem o pessoal colocou o trabalho e depois a igreja, né? E aí eu digo assim, aí vamos, por exemplo, eu acho interessante os adventistas, por mais que nós não somos adventistas. Tem muita gente que perde promoção de emprego porque não quer trabalhar no sábado. Ele priorizou o quê? A religião, a religião, é o que ele aprendeu, né? Nesse caso, ele priorizou o princípio que ele carrega, né? Que ele carrega. Mas ele aprendeu onde? Mas daí o adventista está onde, sábado? Na igreja? Então ele está priorizando estar na igreja. Tá errado? Não, eu digo assim, todo crente... Aí o que ela falou? Hoje a gente está com um grupo de pessoas com um ativismo religioso muito grande, crescendo muito, mas não tem raiz. Mas nessa... E por que não tem raiz? Porque não tem descanso, não tem vida com Deus. E nem vida familiar. Mas nesse caso aqui, eu acho que ela está falando mais para os voluntários
para o voluntariado do que necessariamente para a igreja. E isso aqui, na fala dela, eu acho que é uma batida seca em muitos pastores. Sim. Que ficam pegando no pé dos voluntários. Desmarca qualquer compromisso se você está na escala. Aí, a esposa marcou uma programação com o marido de, vamos lá, no domingo específico, participar do aniversário de um familiar, de um parente. Aí o marido fala, não, eu tô na escala da igreja. Aí liga pro pastor ou pro chefe lá do voluntariado e fala, nessa data, não, você tem que estar aqui, você tem compromisso com a igreja, você tem compromisso com a obra de Deus, você tem compromisso com o ministério, você não pode falhar. E aí, nesse caso? E aí eu falaria, fica então com a igreja e eu vou passear. Porque aí é o sistema. A gente vê que isso pega muito para quem tem cargo em igreja, né? E até o povo, muitas das vezes. Que tem pastor que gosta de ter todo mundo. Tem pastor que no final do culto ele sabe quantas pessoas faltou. Por que não veio para a igreja, né? Ele já olha lá do púlpito, ele sabe quantas famílias não tá no templo. E muitas das vezes as pessoas não estão por N motivos, né? Agora, a prioridade, Fábio, na minha visão, e aí, né, o pessoal vai criticar, é Deus, família, igreja e trabalho. Por quê? Isso é bíblico. Mateus 6,33, o que Jesus diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então, se eu coloco o trabalho acima da igreja, eu estou priorizando mais o quê? A minha vida secular do que o reino de Deus. Então, tem muita gente hoje, a gente está vivendo num país endividado, tem pessoas trabalhando no CLT, saindo, pegando moto, carro, fazendo Uber, para correr atrás do dinheiro, porque está faltando mesmo. E muitas das vezes, se a tua vida espiritual não vai bem, o material vai mal também. Então hoje as pessoas elas priorizam sempre mais o material do que o espiritual. E a prioridade é o espiritual para que o material ande bem. Você está entendendo? Eu concordo também nessa visão. Então tem muita gente que hoje a prioridade é trabalho do que igreja. E a ideia seria reino, igreja e trabalho. Então a ideia dentro da escala, Deus, família, igreja e trabalho. Porque se eu estou bem com Deus, com a família e em comunhão, o trabalho vai bem. Boa. É leve. Fica mais leve. E não dá para inverter essas escalas, né? A não ser também na fase, às vezes o camarada ele tá construindo algo e demanda muito tempo dele no trabalho. E ele prioriza Deus, ele prioriza a família. Sim. E o que está acontecendo agora é a falta de tempo para priorizar a igreja, por causa de uma fase que ele está vivendo que demanda muita atenção no trabalho. E aí, o que fazer? E aí ele tem que manter uma vida com Deus. Não, mas ele já está priorizando Deus. Então, mas aí a questão é o momento, né? Que o coração dele esteja voltado para Deus. Mesmo trabalhando, tem pessoas, por exemplo, um médico que trabalha de escala, um porteiro que trabalha de escala, sempre vai faltar um domingo. Então, muitas das vezes é compreensível. Ele não está faltando ali porque é uma escala, ele está trabalhando. Mas quando ele pode... Eu gosto muito do paulista. Eu preguei muito em São Paulo e cheguei a morar em São Paulo. O paulista mesmo, o paulistano, ele acorda 4 horas, 3 horas da manhã para ir trabalhar. E dia de semana o povo está na igreja. Tá no culto à noite ainda, né? Aí você vê, o cara deve... As pessoas lá devem dormir o quê? 4, 5 horas por dia. Ou vai dormir no metrô, em pé, mas vai. E eu acho isso interessante, porque São Paulo é muita correria. E nós devemos servir ao Senhor com alegria, né? Sim. Servir a Deus não deve ser um fardo, servir a Deus não deve ser um peso. Servir a Deus tem que ser com contentamento realmente. Se a pessoa sente um fardo para ir ao culto, sente um peso para congregar, alguma coisa de errado tem, não tem, pastor? Sim. A gente precisa ter um equilíbrio em tudo. A palavra sempre vai ser o quê? Moderação. A gente precisa. Acredito Podcast.
O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast.